Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória. Glória a Deus! Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ismael, que me fez o convite. Louvar a Deus também pela vida do pastor Felipe, presidente do ministério, pelo evangelista, diácono que está aqui. Por todos os pastores, obreiros, irmãos que fazem parte dessa obra maravilhosa. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor presidente, apóstolo Luiz Henrique. Os bispos, pastores, diáconos, presbíteros, obreiros fazem parte do corpo de Cristo ali naquela obra maravilhosa. Quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Quem puder, quem não puder, pode ficar. Quem tiver com criança, idoso, pode ficar sentado. Mas quem puder, por favor, fique de pé em referência à palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 10. Aleluia. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém! Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à leitura do texto sagrado. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Feche os seus olhos, vamos orar pela palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por estar aqui, Senhor, nesse lugar para te adorar. Te agradeço também, meu Pai, por o Senhor ter me colocado aqui nessa noite, porque eu sei que foi o Senhor. Eu sei, meu Pai, que não foi o homem, eu sei que foi o teu Espírito. Então eu te peço, Senhor, tenha total liberdade para fazer através de mim, meu Pai, e através de cada um aqui. Pai, eu quero te pedir, comece a encher esse lugar, Espírito Santo, com a sua presença que já está aqui, meu Pai. Eu te peço, Senhor, comece a enviar os teus anjos, meu Pai. Eu te peço que os demônios, meu Pai, as entidades do mal, todo trabalho de feitiçaria, de magia negra, palavras contrárias, venham cair por terra nessa noite, meu Pai. Eu te peço que a tua palavra venha levantar aquele que está caído. Eu te peço que a tua palavra venha levantar aquele que está fraco. Eu te peço que a tua palavra venha fortalecer aquele que está fraco. Pai, eu te peço, começa, Senhor, a encher esse lugar com a tua presença. Meu Pai, fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto, para quem não conhece é um pouco difícil de entender, mas eu vou explicar para que você entenda. Quem nunca ouviu falar do apóstolo Paulo, o perseguidor da igreja, aquele que era fariseu, que conhecia as leis,
que praticava as leis, que se achava justo diante de Deus, mas era o perseguidor da igreja de Cristo. E um certo dia esse Paulo, ele vai a caminho de Damasco, e quando ele chega em Damasco, o Deus da igreja chamado Jesus vai aparecer para este homem, que na verdade já estava cego pela lei ali de Moisés, pela lei que eles viviam, e não conseguia aceitar ali que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Cristo. Então o que vai acontecer? Jesus vai dizer: esse Paulo está indo contra a minha igreja, então quem vai contra a minha igreja tem que primeiro falar comigo. Então eu vou descer e vou me encontrar com esse Paulo. E quando Jesus desce para se encontrar com Paulo, Paulo fala para ele: Senhor, o que queres de mim? E Jesus diz para ele: vai até a cidade, lá vai te ser dito o que você deve fazer. Então ali Paulo, ele é tomado de uma cegueira. Mas na verdade a cegueira de Paulo não foi somente física, ele já estava cego espiritualmente. Por quê? Porque a lei cega, a letra cega. Como diz o próprio apóstolo Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. Ele entendeu isso depois que passou por essa experiência. E quando Paulo se converte, antes de ele ser chamado para o ministério, ele passa 14 anos em preparação. 12 anos? 14 anos, isso. Foi o que eu falei, 14 anos. Então ele passa 14 anos se preparando para o ministério. E nesses 14 anos, ele vai ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, o qual ele fala que foi arrebatado e foi até o terceiro céu, ao paraíso. Só que Paulo, ele não se refere a ele. Paulo, ele vai falar aqui na terceira pessoa do singular, para quem entende de português. Ele não está falando diretamente dele, ele está se referindo a outra pessoa, mas falando dele mesmo ao mesmo tempo. E aí Paulo vai falar que ele estava sofrendo com algo que ele chamava de espinho na carne. Era algo que o atormentava muito. Alguns estudiosos, alguns teólogos falavam que era ali a área sexual, que Paulo não tinha esposa. Alguns falavam que ele tinha problema de vista. Outros falavam que ele ali sofria de malária, sofria de alguma doença desse tipo. Mas ninguém sabe ao certo o que era um espinho na carne de Paulo, mas era algo colocado pelo próprio Deus para que ele se mantesse humilde. E ele fala: eu não vou me gloriar, mas nesse homem que teve essa visão, eu vou me gloriar. Ou seja, Paulo estava dizendo: eu não sou nem louco de me exaltar pelo que Deus tem me dado. Então, irmãos, às vezes nós passamos por determinadas situações na nossa vida que nós não entendemos e não compreendemos que é a permissão do próprio Deus que venha sobre nós. Que é a permissão do próprio Deus, porque às vezes se Deus não permitir eu e você passarmos por lutas, a nossa tendência é se exaltar. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, até mesmo eu, se Deus deixasse correr solto, a gente não se tornaria humilde, a gente não viria até os pés da cruz. Mas quando nós passamos por lutas, mas quando nós passamos por provas, mas como nós passamos por perseguições e tribulações, nós nos mantemos humildes, nós nos mantemos dependentes de Deus, seja o nosso familiar que dá trabalho, seja aquela pessoa que a gente ama que ainda não se entregou a Jesus, seja uma luta que você não consegue vencer, seja uma acusação de alguém que quer ver o seu mal, ou de alguém que não entende o agir de Deus na tua vida. Eu quero te dizer nessa noite que é para que você se mantenha humilde, é para que você vá até os pés do Senhor. Porque talvez se tudo estivesse bem, você não ia procurar o Senhor. Eita! E no dia que o pastor Ismael me convidou, eu estava conversando com ele sobre essa palavra, e eu fiquei com essa palavra na minha mente. E foi se passando os dias, eu orei ao Senhor, Deus foi me respondendo em sonho, e essa palavra não saiu da minha mente. Eu disse: Senhor, o Senhor tem certeza que essa palavra? Deus disse: tenho certeza. Pregue essa palavra. Porque a igreja precisa entender que a vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida de flores, não é a vida de mil maravilhas. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser maltratados, nós vamos ser acusados, porque nós estamos defendendo uma causa que está em guerra. Nós estamos em luta constante.
O próprio apóstolo Paulo vai falar que nós não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. A sua luta não é contra aquela pessoa que te persegue. A sua luta não é contra aquela pessoa que quer ver o teu mal. A sua luta é contra Satanás e contra os seus demônios que querem ver a sua queda. E Paulo, esse homem já sofreu naufrágio, esse homem já sofreu perseguição, esse homem já foi chicoteado, esse homem já foi ali perseguido, já chegaram a dizer que ele não ia sair da cidade ali de Jerusalém, de Samaria, ele ia ser morto. E o Senhor era tão grande na vida de Paulo que não permitia, porque tinha um propósito para ser cumprido na vida de Paulo. Então eu quero dizer para você nessa noite que não adianta. Seja um fofoqueiro, seja um macumbeiro, seja um feiticeiro, seja aquela pessoa que quer ver o teu mal, seja aquele teu familiar que não acredita que Deus é na tua vida. Quando Deus tem uma promessa para cumprir na tua vida, não há nada e nem ninguém que possa impedir. E saindo um pouco agora, eu quero falar um pouco do meu testemunho de vida. Você olhando para mim, você pode até me dar 15 anos de idade. Eu acho que você me dá uns 15 anos de idade. 17, 18. Já me deram 15, já me deram 17, já me deram 18. E às vezes eu não vou mentir, se incomoda, mas é melhor a gente parecer novo do que velho, né? Então, o que é que eu quero dizer? Eu tenho 25 anos de idade. E eu já passei por muita coisa na minha vida. Uma das primeiras coisas que eu passei quando eu era criança foi a separação dos meus pais. E depois, um espírito que tem atacado as igrejas, a humanidade. Um espírito chamado espírito do engano. E eu, com os meus 14 anos de idade, isso em 2012, bateram na minha porta 2 missionários da chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecidos como os Mortos. E nessa época eu estava afastado da igreja, porque minha mãe sempre me criou nos caminhos do Senhor. E sempre eu ali ouvia a palavra, sempre estava ali na igreja, mas eu não conhecia a palavra. E quando a gente não conhece a palavra, a gente está suscetível a ser enganado. E quando chegou os meus 14 anos, esses missionários bateram na minha porta, eu fiquei muito curioso e logo achei aquilo muito bonito. Porque o engano ele vem até você de uma aparência bonita, mas por detrás é amargo. Seja o engano do pecado, seja o engano da religião, seja o engano da falsidade, seja o engano do que for, dos falsos profetas, seja o que for. Vem até você de uma forma bela, e quando você vai ver por detrás é outra coisa. E ali eu me lembro que eu entrei naquela seita, me batizei, me converti lá. Os anos foram se passando, foi tudo bem. E quando chegou para os meus 18 aos 19 anos, eu estou tentando aqui resumir, porque eu estava até contando para o pastor Ismael, a gente passou mais de 1 hora conversando, não deu para contar tudo. Mas eu vou tentar resumir aqui para que a sua fé seja edificada. E quando eu me filiei a essa religião, quando eu fiz os meus 19 anos, eles me enviaram para fazer uma missão. Aqueles 2 rapazes que você geralmente vê andando na rua. Às vezes é um americano, às vezes é um brasileiro, não sei se você já viu. E eu fui ser um daqueles rapazes, na verdade. E o que é que acontece? Eu fui enviado para Portugal, um país bem distante. E a minha mãe permaneceu nos caminhos do Senhor. E um certo dia minha mãe fez em secreto, depois que eu me voltei para o Senhor, que a minha mãe me falou que ela tinha feito. Ela chegou até o altar da igreja desesperada e disse: Senhor, não permita que o meu filho fique nesse lugar. Senhor, o meu filho, ele é consagrado a Ti desde criança. E eu entrego a vida dele mais uma vez no Teu altar. Assim como fez Ana, o meu filho está entregue no Teu altar. E quando você entrega a vida de um familiar seu no altar, eu quero dizer para você que não tem como Deus não agir ao teu favor. Quando você entrega a vida de um familiar seu no altar, não tem como Deus não responder, se for com sinceridade. Agora tem muita gente dentro da igreja que não está fazendo para Deus de coração. Tem muita gente dentro da igreja que não está voltando de coração. Se perguntar para Deus,
Volta de coração, volta de verdade, porque Deus, ele não tem a obrigação de cumprir o teu voto que tu não cumpre. Aleluia. Alagas. E ali a minha mãe, ela fez esse voto com Deus. Quando foi, de repente veio sobre mim uma depressão. Eu comecei a ficar triste, aquela tristeza na alma. Nada mais fazia sentido. Os pensamentos que vinham na mente não eram pensamentos bons, já não tinha mais vontade de viver. E ali eu cheguei pro líder daquela seita, eu falei que eu não estava mais aguentando e que eu queria voltar. E ele pegou e disse: não, a gente conseguiu um tratamento psicológico para você aqui, só que na verdade era um agir de Deus. E eu voltei. Quando eu voltei, eu fui procurar ajuda psicológica, claro. E eu estava na fila do posto para me consultar com o médico, lá no São Cristóvão. E chegou a senhorinha para mim e disse assim: assim diz o Senhor para ti. Eu olhei espantado, meu Deus, o que é isso? Assim diz o Senhor: você será missionário, mas não será do jeito que você estava imaginando ou do jeito que você estava querendo, mas vai ser do jeito que eu quero, porque a partir de hoje eu estou te escolhendo. E ela pegou, olhou para mim e continuou falando no profundo e no escondido: cadê aquele jovem que tu era, hein? Eloquente da religião, hein? Nada parecia que ia te abater. Mas agora tu está precisando conhecer o verdadeiro Deus. E eu continuei com a minha cabeça confusa, porque eu era muito versado da religião mormon, eu tinha muito conhecimento. E era uma verdadeira lavagem cerebral. E Deus teve que trabalhar na minha vida de uma forma mais profunda. Porque não foi da água para o vinho, não foi da noite para o dia. E certa vez Deus usou o pastor da igreja da minha mãe. Minha mãe: deixa eu te apresentar o meu pastor. Fui conhecer o pastor. Cheguei lá na igreja, o pastor olhou para mim: filho, espera aí que eu vou lá dentro pegar um negócio para te entregar e já volto. Aí eu fiquei com aquela curiosidade. Quando ele voltou com um livro. Não era a Bíblia, mas era um livro de um pregador americano chamado T.L. Osborne. O nome do livro é Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Esse homem, ele viajou o mundo inteiro fazendo cruzada. Das suas cruzadas as pessoas eram curadas de enfermidade, eram libertas, as pessoas entregavam a sua vida a Jesus. E ele chegou para mim e disse assim: meu filho, Jesus está mandando eu te entregar esse livro, porque ele está mandando eu te dizer que não é você que escolhe, mas é ele que está mandando te dizer que é ele que te escolhe a partir de hoje. Tu serás o pregador da palavra, e tudo que Deus tem te prometido vai se cumprir no tempo dele. Eu peguei e fiquei: não, pastor, o senhor está doido, isso não é verdade. Aí ele falou: se isso não acontecer, eu deixo de ser pregador da palavra e eu volto para minha casa. Comecei a ler o livro. Não queria ler, mas o Espírito Santo começou a fazer eu ler, porque o livro era todo baseado na Bíblia. Quando eu comecei a ler, as escamas começaram a cair dos meus olhos. Mas como o engano não desiste de lutar, o diabo ali começou a trabalhar na minha mente de um jeito, colocando na minha mente: se tu sair, como é que vai ser? O que é que vão pensar de ti? O que é que vão pensar ao teu respeito? E ali eu continuei no engano, e as coisas só piorando. E a fúria do diabo aumentando, porque o diabo sabia que Deus tinha promessa para cumprir, mas eu estava relutando. E quando eu resolvi tomar uma decisão na minha vida, eu já estava numa situação muito crítica. E o irmão até estava falando sobre a rádio da igreja que eu congrego, Jesus FM. E um certo dia eu ali ouvindo uma rádio, rádio mesmo do mundo mesmo, e por acaso caiu na rádio da igreja do Senhor Jesus. E quando eu comecei a escutar o pastor presidente, o apóstolo Luiz Henrique, a pregar, eu comecei a escutar todo dia. Quando foi ver, eu já estava escutando todo dia. Quando foi ver, eu já estava ali prestando atenção na palavra. Eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, nós precisamos ir nessa igreja. Ela disse: amém, meu filho, nós vamos. Mas pense que o Satanás se levantou e foi: ouça,
Quando era a luta de um lado, quando era a luta de um outro, quando era faltou o dinheiro da passagem, quando era se levantar as coisas dentro de casa, mas eu disse, eu vou, porque dessa vez eu tomo uma decisão por Deus de verdade. E eu falei para Jesus, se o Senhor me curar da depressão que eu estou, a minha vida é sua, o Senhor vai poder fazer o que o Senhor quiser de mim. Para quem estava tomando já remédio controlado para depressão e não estava servindo. E ali quando eu fui à igreja, confessei o nome de Jesus, instantaneamente a depressão foi embora. Pergunta o que eu fiz com o remédio. Peguei o remédio e taquei dentro do lixo. E a minha mãe disse, menino, tu tá ficando doido, tu tá rebolando o remédio no lixo. Aí eu peguei, então, porque Jesus me curou e eu creio nisso. Nunca mais a depressão voltou sobre a minha vida. Quando inteirou um mês de convertido, eu fui dar o meu testemunho no altar da igreja. E Deus falou algo comigo naquele dia. Eu nunca tinha escutado a voz de Deus daquele jeito. Deus falou para mim assim, quando você estiver em cima do meu altar, você vai olhar para o meu filho e vai dizer que a mesma unção que está sobre a sua, que está sobre a vida dele, você quer sobre a sua vida. Eu disse, mas Senhor, se eu falar isso, vão dizer que eu estou querendo me achar. Se eu falar isso, vão dizer que eu estou querendo aparecer. Aí Deus falou para mim, ou você fala, ou eu se apodero da minha vida e da tua vida e falo na tua boca. E eu disse, Senhor, eu não vou falar. Quando eu subi em cima do altar, desceu uma glória tão grande sobre a minha vida que eu só sei que eu abri a boca e falei. Quando ele veio de lá para cá, veio com azeite e disse que a unção seja sobre a sua vida. Desde aquele dia, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você que até o mal que intenta contra a tua vida, Deus torna em bem. Aleluia. Ah, Senhor, não aguento mais aquela pessoa me perseguir. Ora pelaquela pessoa que te persegue. Porque ela não é teu inimigo, ela é teu amigo e não sabe. Ora porque te persegue. É aquele teu familiar que tem raiva porque tu vem para a igreja. Ora por ele. Porque talvez se não fosse ele te perseguindo, tu não estaria na igreja. Talvez se não fosse aquela pessoa que está te perseguindo, você não estaria perseverando na presença de Deus. Xará, suri, calaçu. Arabá, suri, calabachuri, calabachuri, calabachuri. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus deixar o espinho na carne. Aleluia. E assim diz o Senhor nessa noite: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meu Deus do céu, Jesus já está começando a operar no meio da igreja. Porque quando eu quero falar, eu não preciso que fale muito. Eu ajo. Olha aí o demônio aí se manifestando. Olha ali, olha ali. Tá ali pra terra ali, ó. Sai agora. Se manifesta e sai da vida desse jogo agora. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Obra que foi feita na macumbaria. Obra que foi feita na bruxaria. Obra que foi feita no areia de cemitério. Vai desfazendo, Senhor. A obra de vai desfazendo, Senhor. A obra de feitiçaria. Vai desfazendo, Senhor. Vai desfazendo agora a obra de bruxaria. Vai desfazendo agora a obra de feitiçaria.
É o agir de Deus, pode deixar. A última bola. Obra que foi feita na macumbaria. Obra que foi feita com boneco de voodoo. Eu estou dizendo agora que a porra. Eu estou dizendo agora que a porra. Eu estou dizendo agora que a porra. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Toda obra da vida de Satanás. De joelho, no chão, você chamar agora. Sai do corpo. Sai do corpo. Sai da vida dela. Você que não levar a vida desse joelho para criminalidade. Coração. Você que não levar a vida desse joelho para criminalidade. Você que não levar esse joelho para a vida da perdição. Eu estou dizendo agora. Amarrado agora. Quando eu tirar a música, amarrado agora. Amarrado agora. Pode deixar, A igreja fica no espírito, viu? Meu Deus, é muito forte. Olha isso aqui, igreja. Sabe o que é isso aqui, ó? Obra de feitiçaria que foi feita no nome dele. Obra de bruxaria. O diabo estava cirandando a tua casa para destruir. Mas o Senhor está desfazendo na semente de Jesus. O teu filho não vai morrer. O teu filho não vai para a guerra. O teu filho não vai para a guerra. Ele vai ser o pregador da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Aleluia. A igreja, deixa os pastores aí. Volte ao seu lugar. Volte ao seu lugar, deixa os pastores agora tomar a frente aí da situação. Aleluia. A igreja vai voltar ao seu lugar, por favor, gente. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É agir de Deus, é o agir de Deus. Deixa Deus agir. Aonde o poder de Deus está, Deixa Deus agir. aonde o poder de Deus está, Satanás não permanece. Já tem demônio caindo por terra lá na tua casa. Já tem demônio caindo por terra lá na vida da tua família. Já tem trabalho de bruxaria sendo desfeito. Glória a Deus. Glória a Deus.
Assim diz o Senhor para ti: quantos livramentos eu já te dei. E o último agora que eu te dei, o diabo queria a tua alma. Mas eu tenho algo para fazer na tua vida, e o diabo não me impedirá. Eu tenho algo para fazer na tua vida, e Satanás não me impedirá. Continua vindo para minha casa, continua perseverando na minha casa, porque grandes coisas eu ainda irei cumprir, que eu disse ao teu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele está nesse lugar, igreja. Você não saiu da sua casa para escutar uma palestra. Você não saiu da sua casa para ir para uma festa. Você não saiu da sua casa para adorar o Deus. Esse é o evangelho que nós temos pregado e temos vivido. O evangelho de poder. Era esse evangelho que Paulo pregava, que Paulo vivia. Não importa os teus erros, não importa as tuas falhas, porque às vezes tem gente que diz que não vem para a igreja porque é falho. Não, você está vindo para o lugar certo. Aqui é lugar de gente que quer viver a palavra de Deus. Sabe o que é que tem acontecido muito nesses últimos tempos? Igrejas umas contra as outras, irmãos uns contra os outros, irmãos falando mal um do outro. Está na hora de se unir e lutar contra o verdadeiro inimigo, que é Satanás. Aleluia, Jesus. Eu sabia que o diabo não queria que eu viesse aqui hoje, mas Deus tinha algo para fazer e tem ainda para fazer até o final dessa mensagem. O Senhor está trabalhando, Jesus. O evangelho é evangelho de poder. Onde o demônio manifesta tem que sair. Onde o Espírito Santo desce e pessoas são batizadas e transformadas. Onde há arrependimento de pecado e mudança de caráter. Nós temos que nos unir, igreja. Chega de irmão, não falo com irmão de igreja tal. Não falo com irmão de igreja tal. Nós somos a igreja de Cristo, não importa a placa. É por isso que sempre quando Deus ele me leva num lugar, eu sei que é Ele. E Deus falou para mim assim um dia: meu filho, você não é pertencente a somente uma placa de igreja. Aonde eu te mandar, você vai. Você é do meu reino. Você é do reino de Deus. Aonde Deus mandar, você vai falar do amor dele. Seja para uma pessoa só, seja para 2, 3, 4, 5 pessoas, seja no teu ambiente de trabalho, na escola. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! Fala, Jesus! Esse é o evangelho de poder. Aleluia. Mas por quê? Tem muitos lugares, muitas igrejas que as pessoas estão entrando e estão saindo da mesma forma. Porque não há poder de Deus. Eu vou dizer para você o segredo para que o poder de Deus ele se aperfeiçoe na tua vida, na tua fraqueza. Primeiro comece se arrependendo. Primeiro comece parando de invejar a vida do irmão. Primeiro comece parando de cobiçar o que é do teu próximo. Primeiro comece colocando... Meu Deus! Porque o defeito de muita gente é olhar para a vida do outro em vez de olhar para si próprio. Hoje é culto de Santa Ceia. Será
Será que você avaliou a sua vida ou avaliou a vida dos outros? Desculpe me perdoe pela palavra ser dura, mas essa é a palavra que tem que ser pregada. Eu sempre digo para Jesus, no dia que eu for num lugar para pregar, para agradar o homem, eu não vou mais. Eu prego para agradar a Deus. Eu prego para agradar ao Senhor Jesus. Então, igreja, arrependimento. Pecou, se arrepende. A igreja, ela é lugar de arrependimento. Sabe qual é o primeiro avivamento na vida de um crente? Se chama arrependimento. A gente peca, se arrepende e alcança a misericórdia. Então nós temos que nos arrepender todos os dias. Talvez esse espinho na carne seja algo que você não consegue deixar, algum pecado. Mas persevere aos pés do Senhor, persevere aos pés da cruz. Porque às vezes as pessoas acham que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, e a igreja não é. A igreja é um lugar onde há arrependimento, onde há mudança de caráter, onde há transformação. A gente tem que entender que é Deus trabalhando, é Deus libertando. Deixa com ele e com o pregador. Os demais vão ter que estar aqui, ó. Saltar aqui, ó. Chama lá o Thiago. Vai lá, Marcelo. Não se preocupa não, só dá trabalho. De joelho, de joelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberta. A igreja intercede, a igreja intercede. Em nome de Jesus.